Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um mestre dos quadrinhos mundiais, Dino Battaglia, publicação que chega ao Brasil pela editora Figura, sempre a Figura, né? Trazendo novamente ao Brasil grandes artistas, aqueles que marcaram o mundo dos quadrinhos, desde Alberto Breccia, Sérgio Topi e Dino Battaglia. Esse aqui é o segundo álbum publicado pela editora Figura. O primeiro traz adaptações de obras de Edgar Allan Poe e teve resenha aqui no Central HQs. E agora nós temos um novo compilado de histórias clássicas da literatura adaptadas para os quadrinhos pelo mestre Dino Battaglia. Infelizmente, ele não é um autor que foi muito publicado aqui no Brasil, mas isso obviamente está mudando com o excelente trabalho que a editora Figura vem fazendo. Eu tenho em mãos aqui O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Outros Clássicos. Uma edição um pouco maior do que o formato americano, principalmente em largura, um ótimo acabamento gráfico, uma linda escolha de arte de capa, material que conta com capa dura, esta é a guarda da publicação. O papel eu acho que é o Pollen Bold, tá? Mas é um papel muito bem escolhido para o estilo artístico do Dino Battaglia. Porque o estilo artístico do Dino Battaglia, com os granulados, aquela esfumaçada que ele dá nas páginas, utilizando nanquim e algodão, ficam muito bem neste papel. São 136 páginas em preto e branco e o preço é de R$ 92,00, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom, mas qual é a importância do Dino Battaglia e o que ele trouxe de novo para o mundo dos quadrinhos? Ele vem de uma época em que formou-se um grupo de artistas de Veneza, que logo depois da Segunda Guerra Mundial acabaram vindo da Itália para a Argentina, a convite do César Civita, do grupo Abril. Só que o Dino Battaglia, ao contrário, por exemplo, do Ugo Pratt, ele resolveu ficar na Itália. Porém, eles se correspondiam, faziam trabalhos, intercontinentais. E o Dino Battaglia, ele acabou sendo considerado o mestre dos mestres, inclusive por seus pares, pelas técnicas que ele acabou utilizando e também mesclando, um estilo artístico mais teatral, dramático, com técnicas que ele utilizava para fazer os granulados, para fazer essa espécie de fumaça que deixa a arte mais sombria e até mesmo gótica no seu estilo artístico, quando ele colocava algodão com nanquim. O Alberto Breccia, ele também tinha o costume, de utilizar algumas técnicas. Quando eu resenhei o Mort Cinder, ao final do vídeo eu até posto lá o Alberto Breccia trabalhando, utilizando uma gilete ali para fazer alguns traços. Então são autores que realmente inovaram, inclusive na paginação, trazendo realmente um frescor para o mundo dos quadrinhos. Nesta edição da Figura, nós vamos ter várias histórias, tá? Homenagem a Lovecraft, Totem Zan, a Malícia do Diabo, o Golem, a Casa Desabitada, Olímpia, Wojciech, o Peter Schlemil, que eu considero a melhor história desse álbum, o Pacto e o Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é um grande clássico da literatura mundial. Assim como o Alberto Breccia, o Dino Battaglia, ele gostava de fazer adaptações literárias. O Alberto Breccia, ele achava que seria mais interessante transpor para o mundo dos quadrinhos essas grandes obras da literatura. E o Dino Battaglia, ele também tinha esse pensamento, com obras principalmente lá do século XIX. Essa primeira história que abre esse álbum é uma homenagem a Lovecraft, texto e desenhos do Dino Battaglia. Lembrando que a esposa dele, a Laura, ela auxiliava ele na construção dos roteiros para fazer essas adaptações. E aqui ele consegue prestar uma grande homenagem, criando um clima de mistério, de suspense. E a arte gótica dele
realmente funciona muito bem. Repara só nos granulados que ele utiliza aqui na sombra, trabalha bastante com silhuetas, mas ao mesmo tempo ele compõe com detalhes os cenários, olha só. Olha isso. As perspectivas que ele coloca nos quadros. É realmente um monstro dos quadrinhos de terror. Eu gostei bastante dessa primeira história. E aí eu vou colocar outra em destaque, mas antes eu quero mostrar aqui uma versatilidade no seu estilo artístico. Esse daqui não é o traço mais convencional, né, do Dino Battaglia. Esse aqui é a malícia do diabo, que acaba aparecendo e tenta de todas as formas fazer um pacto com este homem. É uma história muito boa também. E aí nós vamos ver um pouquinho mais do traço maravilhoso. Essa aqui eu considero uma das mais bem desenhadas do Dino Battaglia. Olha só que bonito o cenário, né? Ó, mais uma vez, ele coloca só uma silhueta e aqui ele trabalha muito bem, com bastante detalhes o cenário. É meio esfumaçado, sabe? Criando aquele clima de que você não tem uma definição exata do que você está vendo, né? É sempre aquela coisa sombria, que é como se fosse uma névoa em volta dos personagens, através do nanquim. Olha isso. É um traço realmente maravilhoso. E aí nós vamos ter outras adaptações. Ah, essa aqui é muito foda. Olha isso. Ele tem um traço realmente, ao mesmo tempo, refinado, mas utilizando dessa técnica, né, de deixar as coisas realmente sombrias. É um estilo gótico realmente muito marcante. E aí nós vamos para o que eu considero a melhor história desse álbum aqui, que é o Peter Schlemil, não sei nem como pronuncia, que foi publicado na revista Il Giornalino em janeiro de 1983. Essa história é muito bacana porque vai narrar a vida de um homem que fez uma espécie de pacto onde ele cede a sua sombra em troca de riqueza, mas ele não consegue conviver com a ideia de não ter sombra. Ele se esconde durante o dia, ele tenta de uma certa forma levar uma vida normal, mas esse arrependimento, apesar das riquezas, realmente afeta profundamente o personagem do Peter. Até que esse homem que fez essa espécie de mágica promete voltar e fazer uma nova proposta para ele. É uma história realmente que traz um clima de mistério, de suspense, com essa arte absurda aí do Dino Battaglia. Olha só como ele compõe bem os cenários, dá uma ótima noção de perspectiva, de fundo. Aqui eu não posso mostrar mais, senão eu vou mostrar o final. Ó, mais uma, o pacto. E eu gosto bastante das aberturas de páginas dele, né? Normalmente ele sempre utiliza um lado, né? Depois um texto. Mais uma vez, ó, aqui uma silhueta em branco. E aqui toda uma floresta. Realmente um grande artista, galera. Então fica a dica que venham mais obras desse grande mestre. Ah, aqui tem que mostrar, né? O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Mas que venham mais obras desse mestre dos quadrinhos italianos, respeitadíssimo mundo afora, mas que, como eu disse, infelizmente foi pouco publicado aqui no Brasil. Essa aqui também é uma das histórias mais bem desenhadas do Dino Battaglia, na minha opinião. Né? Ele consegue realmente mesclar essa pegada gótica com essa arte teatral, dramática, o granulado. Olha só,
realmente um trabalho muito bacana, galera. É legal de descobrir, ou redescobrir, melhor dizendo, né, esses grandes artistas aí que foram muito influentes no mundo dos quadrinhos, e é justamente por isso que eu dou a nota 9 para O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde e outros clássicos da editora Figura. Então é isso daí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!